Meus queridos irmãos, deixa eu mostrar para vocês um texto muito interessante, que é também um texto profético. É Lucas 13, a parábola da figueira estéril. Olha aqui que coisa interessante. Dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira. Figueira é um símbolo da nação de Israel. Então, um certo homem tinha uma figueira, esse homem é Deus, plantada na sua vinha, ou seja, Israel plantado no meio das nações. Vinha aqui significa nações. E foi procurar nela fruto, não o achando. Durante o seu ministério terreno, Jesus ele não encontrou fruto na nação de Israel. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Então Jesus procurou fruto em Israel e não encontrou. Aí diz assim: corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8: respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, o que acontece? Jesus procurou fruto na nação de Israel, mas não encontrou. O que aconteceu no ano 70? Preste atenção. Na primavera do ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e cortou a figueira, cortou Israel. Olha que coisa interessante. Na primavera do ano 70. Olha só que coisa interessante. Que mês que era? Provavelmente o mês de maio, o mês 5, né, no calendário gregoriano. Vocês lembram lá que no Gênesis 5, no outro vídeo que eu postei, no Gênesis 5, no versículo 24, Enoque é arrebatado. Pastor, o que isso aqui tem a ver com arrebatamento? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Israel foi cortado na primavera do ano 70, provavelmente no mês de maio. E quando que Israel brotou? A figueira brotou no 14 de maio de 48. Então Deus ele fala por padrões. O que foi lá na frente será, o que foi lá atrás será lá na frente. Eclesiastes 1:9. Então o que isso tem a ver com arrebatamento, pastor? Presta atenção para os irmãos ver uma coisa. Israel foi cortado, ou seja, rejeitado temporariamente. Como está escrito, onde está escrito? Está escrito em Romanos, pode ler lá a partir do capítulo 10. Então, no lugar de Israel, o que acontece? Ele enxerta a igreja. A igreja ela foi enxertada em Israel. Não que a igreja tomou o lugar de Israel, como ensina a teologia da substituição. Não, a igreja não tomou o lugar de Israel. Ela foi enxertada em Israel. Mas ela vai ser cortada. A igreja vai ser desligada de Israel. Aonde? No arrebatamento, meus irmãos. A igreja ela desliga-se de Israel no arrebatamento. Como eu creio que Deus fala por padrões, quando que foi que a figueira Israel foi cortada? Na primavera do ano 70. Então a igreja vai ser desligada em Israel, provavelmente em uma primavera. O interessante de tudo isso, porque o próprio Jesus, a ascensão de Jesus, ela tipifica a ascensão da igreja. E Jesus, ele não foi assunto ao céu de imediato, de forma nenhuma. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 3, que Jesus, ele, olha aqui, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou aqui ainda 40 dias aparecendo aos seus discípulos. O que isso significa? 40 na Bíblia significa o tempo de provação. Tempo de provação. 40 é o tempo de provação da igreja. 40 jubileus dá 2.000 anos. 40 vezes 50, 2.000 anos. E o bom samaritano, ele prometeu voltar depois de 2 dias. O bom samaritano é Jesus, e na palavra do bom samaritano, ele promete voltar depois de 2 dias.
Ele deixa alguém cuidando, ou seja, quem está cuidando da igreja é o Espírito Santo, meus irmãos. Isso é muito profundo, isso é muito profético. Se você contar a partir da Páscoa desse ano, por exemplo, Jesus ele foi sacrificado na Páscoa, ressuscitou na primícia, né? E ele ficou 40 dias antes dele ser assunto. Ou seja, a assunção de Jesus tipifica a assunção da igreja, o arrebatamento da igreja. E se você contar a partir da Páscoa, mais 40 dias, que dia que vai dar? Faz a conta aí para você ver, meu irmão. Conta para você ver que dia que vai dar 40 dias após a Páscoa. Vai dar exatamente no 5, no mês de maio. Não estou aqui dizendo que o arrebatamento vai acontecer em maio, tá bom? Não me entenda assim, nós estamos apenas fazendo uma conjectura. Gênesis 5, versículo 24, Enoque foi levado no 24, o que faz lembrar o ano que nós estamos vivendo. O 5, Gênesis 5, o 5 é o número da graça, nos faz lembrar também o mês de maio. Então, meu irmão, fique atento, fique atento. Eu quero agradecer a um irmão que comentou aí no canal sobre isso. Muito boa a colocação do irmão. 5, Gênesis 5, mês de maio. É muito interessante isso. Deus fala por padrões. Estejamos atentos, meus irmãos. A trombeta vai tocar. Glória a Deus.